Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Boa Noite Rio Branco, excepcionalmente sendo exibido nesta sexta-feira, dia 7 de março de 2014. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Vou conversar aqui neste bloco, ele que também é pré-candidato a deputado federal pelo PP, o Partido Progressista, Maurício Oenberg. Doutor Maurício, uma satisfação enorme tê-lo aqui mais uma vez. Satisfação é toda minha, obrigado. É um prazer mais uma vez, sempre que possível, eu sempre faço questão de estar presente, porque nós somos grandes amigos e eu respeito muito o seu trabalho. Muito obrigado. Da mesma forma, doutor Maurício, nós o chamamos aqui, vamos falar de política também mais adiante, vou retomar esse assunto. Fizemos aqui uma entrevista com a Regina Lino, também que é sua colega aí na pretensão de galgar um posto na Câmara, e nós vamos retomar esse assunto. Eu queria abordar ontem, e foi esse o motivo do nosso convite, doutor Maurício, em relação à entrevista que fiz com o presidente da OAB, doutor Marcos Vinícius Jardim, que esteve aqui para falar uma manifestação em nome da OAB em relação àquele episódio lá na delegacia no dia 1º, sábado passado, que ainda continua o resgate de um sargento da Polícia Militar, que continua ainda dando panos para as mangas. Eu soube que o meu colega Alan Rick, lá no Gazeta Entrevista ontem, fez uma entrevista, se não me engano, ontem, com o delegado responsável ali naquele momento pela delegacia, e houve uma série de alegações lá. Nós estamos interessados também, e daí o nosso convite, em saber juridicamente como é que pode essa situação pode ser compreendida e também resolvida, doutor Maurício. O que o senhor acha disso tudo, apesar de muitas versões até agora que rodeiam este fato? Olha, Arquibaldo, isso é uma coisa muito triste, porque isso eu posso falar, porque eu sou uma pessoa que frequento as delegacias, os quartéis, e isso eu posso falar com conhecimento de causa. A Polícia Militar do Estado do Acre, ela é a polícia considerada mais honesta no Brasil. Perfeito. E a Polícia Civil também. Por quê? Eu sou de São Paulo. Vocês não imaginam o que é trabalhar no estado de São Paulo com uma polícia monstruosa como tem em São Paulo. Isso eu posso falar porque eu conheço. Eu não sei até que ponto, às vezes, a gente, ao chegar numa delegacia, a gente se sinta seguro, porque é complicado. No exercício da sua profissão, o senhor teve algum problema alguma vez em delegacia de polícia? Olha, eu confesso, sou sincero a dizer, até pouco tempo, na OAB me deram um formulário para mim preencher sobre alguma reclamação, alguma coisa. Eu falei, olha, eu sinceramente não posso reclamar nada, porque eu sou muito bem recebido, seja nas delegacias, seja nos fóruns. Eu, graças a Deus, se eu disser alguma coisa contra um delegado, contra um escrivão, contra um agente de polícia, contra um oficial da PM, estaria sendo injusto, porque sempre sou muito bem recebido. O próprio delegado, logo que chegou, eu até um dia conversando com ele, falei, olha, a delegacia não é sua, a delegacia é do Estado, é do povo. O Acre tem suas peculiaridades. Sim. E eu tentei expor para ele essa situação. Porém, é jovem ainda, a gente sabe que eu fui jovem, eu sei como é que é, a impetuosidade. Eu fiz o meu bacharelado pensando em ser delegado, depois eu descobri que eu queria ser xerife. E o xerife só dava para existir no Velho Oeste, coisa que, né? Então eu desisti da carreira de delegado de polícia, mas o meu sonho era ser delegado, mas infelizmente não era, eu não tinha o biotipo necessário, eu não tinha a formação para ser um delegado de polícia. Porque o delegado de polícia, ele está lá diuturnamente, como o policial militar está na rua ostensivamente, para quê? Para ver coisa ruim. Ninguém vai para uma delegacia para comemorar um aniversário, para convidar para um churrasco. É só problemas. Então isso daí vai trazendo ao profissional da área de segurança um desgaste natural. O que, na minha opinião, aconteceu foi o seguinte, foi
uma quantidade de erros que eu nunca vi antes. Por exemplo... De parte a parte? De parte a parte. Não, de parte a parte. O delegado, por exemplo, ao exigir do militar que ele colhesse a prova material, no caso, o bafômetro, ele já não poderia fazer isso, porque constitucionalmente a parte não é obrigada a fazer prova contra ela. Então, o sargento da Polícia Militar, ele não poderia exigir do conduzido que fizesse esse exame, em primeiro lugar. Agora, depois, em face dessa situação, ele dar voz de prisão, eu entendo que foi um excesso. O sargento também poderia dar voz de prisão para o delegado. Até porque os Abuso militares não podem ficar retidos numa delegacia. Não é que não. Não, isso é uma questão básica. Imaginem aqueles meliantes que estão assistindo aquilo ali, devem estar se divertindo. Agora, trazer um contingente razoável de aproximadamente 50 policiais militares e invadirem a delegacia, como foi feito o negócio, também é errado. Nós não podemos admitir excessos, nem de um lado, nem de outro. E um outro detalhe: advogado, delegado e policial militar trabalham juntos. O nosso trabalho, ele se correlaciona. Eu não posso chegar numa delegacia e chutar a porta do delegado. Não, ali eu tenho que saber chegar lá. É por isso que eu não tenho problemas. Por outro lado, o delegado tem que saber me receber, que eu não lhe autorizo a me destratar. Nem juiz, nem ninguém. Correto. Entende? Então, eu acho que nós temos que ter uma boa convivência. A cúpula da polícia no Estado, quando eu digo a cúpula da Polícia Civil e Militar, se entendem, trabalham em conjunto. Agora, o que eu tenho notado é que este entendimento, ele não se traduz para as outras situações do dia a dia. Então, isso fica difícil. O que deveria ter sido feito? Muito simples. Corregedor da Polícia Civil, corregedor da Polícia Militar. Entrega o sargento para o corregedor da Polícia Militar e o delegado para o corregedor da Polícia Civil. Pelo que o senhor entende do funcionamento dos aparatos da segurança pública no Estado, o senhor acredita que haverá, de fato, uma conclusão dessas investigações e a punição dos envolvidos? Olha, tem que haver, porque a maior vítima é a sociedade. Quem está agora numa situação difícil é a sociedade. Porque aquela pessoa que viu toda aquela movimentação, hoje ele não sabe se ele numa delegacia, o que pode acontecer com ele. Ele não sabe se ele for abordado por uma guarnição da Polícia Militar, o que pode acontecer com ele. Então, isso trouxe o quê? Uma situação difícil para o cidadão, entendeu? Em face da insegurança que isso gerou. Eu não vou dizer para você e para os nossos telespectadores que isso é um fato isolado. Essas coisas não começam num piscar de olho ou num estralar de dedo. Isso tem algumas situações que vão se antecedendo. Mas nós precisamos tomar todo o cuidado para que isso não ultrapasse, entendeu? A esfera das instituições que devem ser respeitadas. Aliás, doutor Maurício, eu via manifestações nas redes sociais, principalmente no Facebook, que é uma das ferramentas mais usadas hoje pelos internautas, em relação a esse fato, e pessoas assim, de uma disposição incrível para colocar em xeque, inclusive, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os aparatos da segurança pública como um todo. Ou seja, o sujeito quer que o circo pegue fogo mesmo, é a filosofia do quanto pior, melhor. Olha, Arquibaldo, eu penso de forma mais ampla. Nós que adotamos o estado do Acre para viver,
nós que adotamos o Estado do Acre para receber as nossas carcaças futuramente, que isso vai acontecer, inevitável. Eu espero que não tão breve, viu, doutor? Eu também não, eu também não. Espero que isso demore bastante. Eu também. Mas o que eu acho é o seguinte, nós precisamos ter consciência de que o quanto pior possível é pior para todo mundo. Com certeza, concordo. Então nós precisamos ter consciência de que nós temos que ter projetos, você sabe o que é a grande realidade? Nós precisamos respeitar o tempo. Veja a profundidade disso. O tempo, o minuto que passa agora, nunca mais volta. É verdade. Se nós não aproveitarmos o tempo de forma racional e pensarmos na sociedade como um todo, o que vai acontecer? Nós vamos criar momentos improdutivos. Concordo. E nós precisamos trabalhar o tempo. Hoje a gente começa a semana, quando você vai ver, já é uma sexta-feira, já acabou. Eu fico alarmado com isso. É verdade. Doutor Maurício, antes que nosso tempo se encerre, já me sinalizaram aqui que estamos com menos de 2 minutos, eu quero perguntar sobre a sua pré-candidatura pelo PP. Nós falamos outro dia aqui, en passant disso, mas eu queria saber a sua disposição mesmo de enfrentar esse desafio. Uma candidatura a deputado federal, sim, acrescente-se. Olha, Arquibaldo, eu pensei, repensei e cheguei à seguinte conclusão. Ou a gente se cala, ou a gente se apresenta. Esse quadro político que se apresenta hoje é medíocre. É medíocre. Eu, sinceramente, eu tenho visto assim, situações revoltantes. E eu não posso me quedar a essa situação. Então, ou eu me apresento, ou eu me calo. Como eu não me calo, eu estou me apresentando. Por quê? Nós só temos uma alternativa no Brasil. Quando eu falo Brasil, não falo só no Acre. No Brasil. Nós precisamos investir na educação. Enquanto isso não acontecer, nós vamos estar nessa situação que nós estamos vendo. Nós hoje temos uma situação, eu não quero aqui, como eu disse anteriormente, eu não quero quanto pior, melhor. Não. Existem situações que foram levadas a cabo e que estão aí para todo mundo ver. Até a mais horrenda oposição tem que admitir. Não se discute. Mas nós chegamos a um ponto agora que nós temos que partir para questões mais fortes, mais presentes na sociedade. Em face disso, eu, por ver várias situações, eu resolvi me apresentar. E estou me apresentando como pré-candidato a deputado federal, porque as minhas bandeiras são de cunho federal. Então não adiantaria eu me apresentar para deputado estadual, sendo que o que eu pretendo movimentar está dentro da esfera federal. Entendi. Doutor Maurício, eu percebo, entrevisto não só para a TV, como para o meu trabalho lá no jornal Página 20 também, diversas pessoas do meio político, com mandato ou sem mandato, e eu percebo, quando falo com algumas pessoas da oposição, o senhor é de um partido de oposição ao atual governo, PP, que tem o Gladson Cameli como seu presidente, não é isso? Sim, presidente estadual e nosso pré-candidato a senador. E eu vejo, geralmente, uma certa ansiedade de todos os oposicionistas com quem eu converso, de desgastar a imagem do governo, de manter mesmo eu acho que até estrategicamente, falando no sentido eleitoral do termo, de manter uma linguagem de oposição, aquela oposição muito fervorosa, e eu já não vejo no senhor isso. Isso aí é da sua conduta mesmo, que o senhor está no PP e não faz questão de ser um oposicionista fervoroso, ou o senhor acha que é muito mais fácil o eleitor compreender esse tipo de linguagem? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a oposição ela tem que ter responsabilidade, ela tem que ser responsável, o opositor tem que ser responsável. E eu confesso a você o seguinte, que eu sou livre, eu fui convidado por vários partidos. Eu nunca quis mexer com isso, nunca, quem conhece a minha origem, eu venho de um tribunal,
Então eu... Sim, o senhor é juiz eleitoral, né? Exatamente. Então eu seria antagônico. Mas eu sou um patriota. Eu amo meu país, eu amo meu estado. E eu não penso que você ficar malhando, como nós conhecemos algumas pessoas da oposição, sem trazer coisas que possam melhorar o país, isso não resolve, entende? Quer dizer, então, eu tenho a liberdade de falar que sim e que não, para quem eu quiser, porque eu vou representar o meu estado. Eu penso que o eleitor, ele está cansado de ser um eleitor esquecido, porque a gente vê as pessoas se elegerem e sumirem. E não consigo aceitar esse tipo de coisa. O eleitor precisa estar par e passo com aquele que ele colocou lá. E nós precisamos agora de uma renovação ampla daquela casa, das casas legislativas, que estão extremamente desgastadas, seja níveis estaduais ou federal, estão extremamente desgastadas. E nós precisamos demonstrar a que viemos. Nós precisamos honrar que aquela pessoa que pediu um voto, aquela pessoa que dedicou o seu voto, o dia de amanhã, ela não chega e fala, eu quebrei a cara de novo. Doutor Maurício, eu entrevistei essa semana aqui, para encerrarmos mesmo, o deputado do PCdoB, doutor Eduardo Farias, e em seguida nós tivemos a presença também do ex-deputado Iderlei Cordeiro, que foi ontem, e o Eduardo Farias disse que a Frente Popular faria 6 deputados federais, nessa conjuntura que se desenha, se ela se mantiver. Já o Iderlei Cordeiro acha que a oposição, que tem 5 deputados federais até agora, poderia manter, no mínimo manter ou empatar com a Frente Popular, 4 para cada um. Qual é a sua avaliação sobre esse cenário? Olha, eu acho que o Acre tem 2 situações que não deve se comentar antes, ou seja, o clima não se fala no período da manhã. Certo. E a eleição não se fala antes de se abrir as urnas. Correto. Porém, eu acho o seguinte, nós precisamos levar em consideração os nomes que se apresentam. Essa é uma coisa que nós precisamos levar em consideração. Segundo, o desgaste do poder é muito forte e a Frente Popular, queira ou não queira, ela tem se desgastado. Claro. Isso daí é normal, isso daí não é demérito, claro. Isso é normal. Agora, eu penso que vai depender muito dos nomes que eles apresentarem. Como também a oposição, nós precisamos ter nomes, nós precisamos ter pessoas que realmente se identifiquem com a causa, pessoas que tenham capacidade para chegar lá e não fazer vergonha. Então, eu acredito que possa haver esse balanceamento. Possa haver esse balanceamento. Mas vamos tomar todos os cuidados possíveis para que depois, amanhã, a coisa não... Tá certo. Desejo muita sorte nessa jornada. Eu agradeço muito o obrigado. espaço e espero que as coisas caminhem. Nós estamos preocupados com essa situação. Vai vir muita água ainda, muita água, e a gente tem que tomar cuidado. Eu espero que as coisas se amenizem, seja na esfera política, seja na esfera policial, né? E na esfera climática, pelo amor de Deus, porque realmente está complicando o meio de campo. Tá certo. Muitíssimo obrigado. Boa noite a todos. Ao senhor, muitíssimo obrigado aos nossos telespectadores. Nós estaremos de volta com Boa Noite Rio Branco na terça-feira que vem, se Deus permitir. Eu conto com a sua audiência. Até lá.